Tem muita gente me falando que recebeu a oferta do IPCA mais 2060 e quer saber se é ou não uma boa oportunidade de fazer marcação a mercado. Ora, vamos falar sobre isso. Pessoal, tá todo mundo me perguntando a respeito do 2060, se eu gosto ou não para fazer marcação a mercado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para saber se eu gosto ou se eu não gosto, como eu tomo essa decisão. E exatamente para vocês terem a sensibilidade também do que olhar, de onde olhar, para onde recorrer para tomar essa decisão de vocês. E aí, claro, eu vou falar no final o que eu acho, se eu entraria ou não na 2060 e por quê. Mas mais do que isso, a ideia da nossa comunidade aqui é sempre ajudar, é sempre passar conhecimento. Então eu quero que vocês falem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que é bom investir nela ou não, e claro, por quê. Eu vou junto com vocês mostrar o que eu olho para entender o potencial de valorização de um papel dado mudanças na taxa de juros, e eu espero com isso facilitar a decisão de vocês. No final eu vou dar a minha opinião, mas eu quero, claro, nos comentários que vocês me deem a de vocês, porque a ideia é eu dar instrumentos para que vocês mesmos façam a análise, tá? Então o que eu quero? Eu quero que você entre no Google e digite calculadora B3. Tá? Você vai digitar isso e aí você vai entrar aqui na calculadora B3. Entrando aqui, você vai ver que aqui embaixo você tem uma calculadora de precificação de vários títulos, dentre eles DI, né? Swap, DI, pré-DI do mercado futuro, títulos públicos, debêntures, CRIs e CRAs. E a gente vai entrar aqui em títulos públicos e aí entrando aqui você vai selecionar o 2060, tá vendo? NTN-B 2060 e vai selecionar aqui. O que eu quero? Eu quero que você ponha a taxa, vamos supor o IPCA mais 7,5 e ele vai calcular para você o PU, tá certo? Então esse é o PU da operação. O que eu quero ver aqui com vocês? Quanto que vai ser o PU e qual vai ser a valorização do papel se a taxa for para IPCA mais 6,5% e, portanto, ela cair 100 bases. O que vai acontecer? Olha, eu tenho um novo PU aqui. O PU do IPCA mais 7,5 é 3,666 e do IPCA mais 6,5 é 475. Vamos ver quanto vai dar isso de valorização. Vamos fazer as continhas aqui. 475,29 sobre 3,666 e 31. 13,88%, tá? Então, a cada queda de 1%, eu tenho uma valorização de 13,88, ou seja, mais ou menos 14%. Por que isso? Por conta da duration, né, do meu papel, do prazo médio de vencimento do meu papel, que tá em torno de 14%, claro, a depender da taxa. Ou seja, se eu investir num título tão longo assim, a cada 1% de queda, eu vou ter 13%, 14%, né, 13,88% de valorização. E se eu investisse, primeiro vamos salvar esses números, né? Vamos salvar esses números para a gente voltar neles depois. Então a gente põe aqui B60 com uma taxa de 7,5%, vale 3,666,31. 3,666,31. E com uma taxa de 6,5%, 4,175,30. 4,175,30, tá? E a duration, vamos por aqui 14 anos, em média, tá? Aí o que acontece? Se eu for, por exemplo, para uma B35, que é mais curtinha, né? Vamos ir para uma B35 principal, porque daí ela não paga cupom, tá? Qual que vai ser a duration do meu papel? Vai ser 10 anos. Então, o PU da operação seria 2,136. Deixa eu colar aqui.
Então, a B35 principal, que aqui não paga cupom, com uma taxa de 7,5%, estaria nesse PU aqui. Se caísse para 6,5%, ia valorizar quanto? Ora, se a duration está em torno de 10, ela iria valorizar em torno de 10%, né? Vamos confirmar. Então, seria 2.348,12 por 2.136,7, dividido exatamente 9,92%, ou seja, exatamente 10% de valorização. Então, é o seguinte, se você entrar numa B60, que é um título que vamos combinar que tem muita pouca liquidez, você vai ganhar 13,88. Se você entrar numa B35 principal, que é um dos títulos mais negociados, tá? Do Tesouro, por exemplo, do Tesouro Direto, você vai ganhar 10%. A diferença é, grosso modo, quase 4%, tá? Ou seja, você teria um benefício de entrar na B60 em relação à B35, porque ela é mais longa e, portanto, ela te dá mais retorno por uma mesma queda de juros. Mas a B60 é menos líquida do que a B35. E a B35 está mais próxima, né, do vencimento, então se você quiser travar um retorno e ficar com ela até vencimento, é mais fácil na 35 do que na 60, certo? Porque ela é muito mais curta. Agora, a B60, ela oscila mais do que a 35, exatamente porque ela tem uma duration mais alta. Então, uma oscilação na taxa de juros faz com que a B60 oscile mais. A B35, duration menor, volatilidade menor, né? E tem essa questão também. Então, a B60, se você for comparar, ela tem uma volatilidade parecida com a da Bolsa. Eu vou colocar aqui para vocês verem como que é a volatilidade da 2060 comparada com a volatilidade da Bolsa. Por que é importante vocês saberem isso? Para vocês perceberem que nem sempre vocês vão querer ter tudo isso de risco na carteira de vocês. Às vezes, vocês vão querer um investimento mais conservador. Olha só como oscila a B60. Olha só como oscila. E se a gente comparar com a volatilidade da Bolsa, percebe aqui, ó, que elas têm uma volatilidade muito parecida. Uma teve uma volatilidade de 16,85, a outra de 16,95. Então, a volatilidade da 2060 é até maior do que a volatilidade da Bolsa. Será que a sua carteira está preparada para isso? Será que para ganhar 4% a mais do que um IPCA 2035, você tem que se enfiar num negócio que tem uma volatilidade mais alta do que a Bolsa? Então, qual estratégia que eu gosto mais de usar, ao invés de entrar num papel muito ilíquido? A estratégia que eu, Marília, gosto de usar é, vamos supor, se eu vou ter, sei lá, 35% da minha carteira em B60, ou se eu vou ter 20% da minha carteira em B60, eu não faço na 60 e faço na 35, que é um pouco mais líquida e eu tenho mais certeza que eu consigo carregar até o vencimento se eu precisar. Em compensação, eu faço um percentual maior. Por exemplo, sei lá, vamos ver, 45%? Vamos ver se já dá. Porque aí, se render 13% de 35%, vai dar uma rentabilidade na minha carteira de 4,86. E se eu fizer 45% uma rentabilidade de 10, vai dar 4,45. Então tá parecido, né? Se eu aumentar, vamos supor, para 48, ó, para 49, pronto. Eu tenho exatamente a mesma rentabilidade. Ou seja, eu posso fazer 35% da B60 ou 49% da minha carteira da B35 principal, de tal forma que eu tenha exatamente a mesma rentabilidade, dada a queda de 1% na taxa de juros da minha curva, tá? Então, eu, Marília, prefiro fazer 49% da B35 do que fazer 35% da B60, tá? Porque a B35 é mais líquida e porque eu consigo ter um pouco mais de certeza que se eu me travar nela, eu consigo levar mais até o vencimento. Outra coisa que é muito importante, que eu vejo bastante também. Às vezes,
os intermediários, vamos chamar assim, oferecem a B60 ou oferecem um título muito longo para vocês e cobram um spread. Por exemplo, imagina que você entrou no Tesouro Direto, né? Você quer saber o preço da B60. Então você vê que a B60 tá IPCA mais 7,42, que nem tá aqui. Mas te oferecem esse título a IPCA mais 7, por exemplo. E você não percebe. Você acha, IPCA mais 7 tá bom. E não percebe que você tá pagando 42 bases de spread. Se você paga 42 bases de spread num título de 2060, é como se você estivesse pagando 0,42 de hoje até o vencimento do título. Então a pessoa que te vendeu esse papel com esse spread fica com um dinheirão na cabeça, assim, porque te cobrou um spread. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas investe aqui pelo mercado secundário, porque se você investir via o Tesouro Direto, você vai pagar 0,20, né? E aqui no mercado secundário você paga o 0,20 também, mas você paga, aqui comigo depois não paga mais nada, então é a mesma coisa. Não, não é. O Tesouro Direto cobre o 0,20 pelo tempo que você ficar com o título. Então, se você ficar um mês com o título, você vai pagar 0,0, sei lá, 3. Enquanto se você ficar um mês com o título no mercado secundário, pagando um spread de 0,20 para o intermediário, você pagou 0,20 por todo o vencimento do título, tá? Então é completamente diferente comprar no mercado secundário, através do intermediário, comprar no Tesouro Direto e pagar o 0,20 do Tesouro Direto. Então cuidado, porque às vezes eles te vendem um título muito, muito longo, super ilíquido, simplesmente porque quanto mais longo o título, mais eles vão ganhar no 0,20, 0,40 ou o que seja que eles vão te cobrar de spread, tá? E aí você vai acabar com um título de baixíssima liquidez, que na hora de vender você vai ter dificuldade, às vezes vai levar um spread alto também na hora de vender, simplesmente porque a pessoa que te ofereceu o título quer ficar o título mais longo prazo possível. Então eu, Marília, prefiro um título de bastante liquidez, porque quanto mais liquidez, mais justo é o preço no mercado. Então eu prefiro um título de alta liquidez e prefiro, se eu quero correr mais risco para ter um potencial de retorno maior, aumentar o potencial dele, o percentual dele na minha carteira, para que assim eu tenha uma rentabilidade maior, tá? E não pegar um título de longuíssimo prazo para entrar aí na composição da minha carteira. Outra coisa importante também é que se eu pegar um título de 100 anos, não vai ser a cada 1% que cai a taxa eu ganho 100%. Não vai ser assim. Por quê? Porque a gente tem a convexidade da curva de juros. Como é juro exponencial, o retorno extra que você tem entra numa logaritma. Então, assim, quando você tem um título de 10 anos, a cada 1% que a taxa cai, você ganha 10. Quando você tem um título de 20 anos, a cada 1% que a taxa cai, você ganha, ao invés de ganhar 20, você ganha, sei lá, 18. Quando tem um de 30 anos, ao invés de ganhar 30, você ganha, sei lá, 25. E vai entrando numa logaritmo, né? Num retorno logaritmo, assim, rumando no limite para um mesmo valor, por conta da convexidade da curva. Então também não adianta ser muito mais longo, porque você não está ganhando muito mais por isso, tá? Então você também tem que ficar de olho nisso, para não aumentar muito a duration da sua carteira, pagar bastante de spread e não ganhar um retorno a mais por isso. Então eu, Marília, prefiro um título longo o suficiente, que é o 35, ou 40, sei lá, ao invés do 60, longo o suficiente, mas também não tão longo que você não consiga um preço justo, que você não consiga acompanhar e que às vezes você nem tem uma visibilidade tão longa sobre ele, tá? Então eu, Marília, prefiro 35. Mas você me fala qual você prefere, tá? Aqui embaixo nos comentários. Na carteira do Renda Fixa Pro, o IPCA mais 2035, nessa taxa atual, é uma das minhas recomendações de compra, porque eu acho que ele é um título que é bem protegido da inflação e pode ter marcação a mercado sim, se as coisas melhorarem e as taxas de juros caírem. Então é um título que eu gosto e eu não entraria no 2060.
Mas o que que eu faço? Eu não vou colocar toda a minha carteira, como eu falei para vocês, nisso. Eu pego, coloco um pedaço nisso, né? Então eu tenho mais ou menos uns 35% nisso. E aí eu diversifico em outras coisas. Alguns títulos, por exemplo, pós-fixados, de crédito privado, de alguns emissores que eu gosto. Algumas novas emissões, quando saem, eu aviso se eu gosto de entrar ou não. Então eu componho com algumas outras posições e um outro título que eu gosto bastante também, que aí eu componho com um percentual um pouquinho menor, mas também eu gosto de diversificar. Se você quer saber qual é essa minha carteira totalmente completa, eu te convido a conhecer o Renda Fixa Pro, e para vocês do YouTube, como vocês já sabem, tem um link de desconto de 30% na legenda aqui embaixo, tá? Então, eu gosto de compor sim 2035, mas aí eu componho com outros títulos também, porque eu acho que colocar toda a carteira no 2035 é muito risco e eu não faria isso, tá? Então eu gosto de compor com algumas outras coisas, inclusive com alguns títulos de crédito privado que fazem com que a gente renda um pouquinho mais do que os títulos do governo. E aí eu acho que a carteira fica bem completinha e fica bem legal de acompanhar. Então se você quiser conhecer, o link tá aqui embaixo. E é isso, pessoal, me falem depois se vocês gostam do IPCA mais 2060 e se vocês também receberam bastante essa oferta, enfim, e a que preço, né, vocês receberam essa oferta pra gente ver se tá dentro do preço justo ou não, tá? E a gente vai se ajudando aqui na nossa comunidade. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.